Bom, boa noite a todos vocês. Nossa fala hoje vai nesse ponto, blindagem estratégica, então como transformar a conformidade trabalhista e previdenciária à luz da segurança do trabalho em vantagem competitiva. E nós gostaríamos muito de que essa conversa hoje fosse de fato uma conversa, que vocês pudessem interagir, compartilhar suas experiências e trazer para a gente nessa troca, tá bem? Já sabemos sobre tudo isso. E aí a gente quer começar com uma reflexão. Vai lá, Bruno. Bom, é super importante. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado, Daniel, Frank, a todos vocês pela oportunidade. Acho que é super importante a gente começar aqui com uma provocação, uma reflexão, né? A gente entender qual é o cenário atual do nosso país com relação aos riscos que nós, empresários, e aí eu e a Dani nos colocamos nesse papel também, temos que enfrentar, além de todos, ainda mais estes aqui, que estão relacionados com a matéria. Então a gente trouxe para vocês aqui alguns assuntos recorrentes nas varas trabalhistas pelo país. E aí a gente, para facilitar, gostaria de destacar aqui algumas situações. Primeiro, vocês viram ali adicionais de insalubridade, jornada de trabalho, horas extras. Isso tem muito a ver com a atualização da NR1, a gente vai falar para frente. E também já apontando ali entre os assuntos mais recorrentes, indenização por dano moral. Acho que vocês todos ouviram aí nos últimos 2 anos muito a se falar da NR1, dos riscos psicossociais. Está ligado aos assuntos recorrentes nas varas do trabalho do ano de 2024. É importante a gente atentar que esse é um relatório super recente, né, da Justiça do Trabalho 2024, e aqui a gente tem uma distribuição de assuntos mais recorrentes por estado. Então, são algumas informações que a gente gostaria que vocês fossem atentando no decorrer da nossa fala para que a gente pudesse fazer essa troca. E a gente sabe que também mídia tem muito mais fácil acesso, todo mundo tem o celular na mão, clicou, digitou, aparece informações que estão divulgadas para todos nós. Provocações, né? A gente vê lá em 2023, pagamentos sobem, aumentam 43% de ações trabalhistas e superam 4 bilhões no Rio Grande do Sul. Novas ações trabalhistas, aqui em 2024, ultrapassam 2 milhões em 2024, maior aumento depois da reforma. A gente tem também os pagamentos ultrapassando 5 bilhões, atingindo o maior valor histórico no Rio Grande do Sul, empresa de saneamento sendo condenada por más condições de trabalho na Bahia. Essa aqui é recentíssima, né? Olha lá, a Ambev pagou R$100 mil por burnout de empregado que liderava 3 turnos. Foi condenada. Número de ações sobre assédio sexual no trabalho cresce 35% em 2023 e 2024. Em 5 anos, a Justiça do Trabalho já julgou mais de 450 mil casos de assédio moral. Recentíssima essa notícia da revista Proteção. Acidentes do trabalho continuam em alta e requerem fortalecimento dos processos de prevenção. Aqui a gente tem uma notícia alarmante: 500 mil de afastamentos por transtornos mentais em 2024. Aumento de 68%. Situações que podem estar relacionadas à situação atual do mercado, uma cicatriz de pandemia e uma intensificação com relação à fiscalização por conta da NR1 e das suas atualizações. Aqui a gente tem uma notícia interessante. O hospital em Pernambuco foi condenado por dano moral coletivo. Por conta de quê? Não estou falando de exposição a risco, não estou falando de assédio, eu estou falando de má qualidade de ar, ar-condicionado, sistema de climatização inadequado. Isso aqui, para 99%, 100% das pessoas que estão sentadas aqui, tem muita relação. Muita relação.
E aí, a gente falou Rio Grande do Sul, falou de Bahia, falou de outros estados, alguma coisa que a gente traz nas notícias mais pertinho da gente, né? Vale do Paraíba, aumento de 74% em denúncias relacionadas a irregularidades trabalhistas. Se a gente for olhar para o estado de São Paulo, 65% foi o aumento com relação a esse tipo de denúncia. Bom, quando a gente fala de processo trabalhista, então, só para complementar toda essa busca de informações a respeito, a gente deu uma olhada nessa pesquisa da Ernst Young em 2022, que aponta que o custo médio para um processo trabalhista é de 40 a 50 mil. E dados mais recentes da Justiça do Trabalho de 2023 mostrando esse valor médio em R$ 39 mil por processo. Aqui tem uma tabela onde a gente traz uma descrição de categoria e uma estimativa de custo, como que essa distribuição desse valor nos processos trabalhistas se dão. Bom, a gente tem o maior custo alocado em verbas indenizatórias e salariais, a gente tem também custos relacionados a honorários advocatícios, encargos previdenciários, custos processuais, custos indiretos e diretos. Destaque ali, a gente vai falar um pouquinho na frente, para impacto reputacional. A gente vai abordar esse tema. E aqui eu queria um tempinho para trazer também um exemplo que está dentro de casa, dentro do Bunkyo, e o nosso colega me permitiu trazer. Ele sofreu um processo trabalhista por conta de cadeira. A cadeira que a pessoa trabalhava era inadequada. E ele teve a surpresa, a infeliz surpresa de um processo trabalhista. Contratou advogado, teve custo para fazer laudo, teve custo para atuar em todo o processo. Conseguiu fazer um acordo? É normal, vocês sabem. Quem aqui não passou por processo trabalhista ainda, vai passar. Mas está aqui dentro de casa, um exemplo, por um assunto que talvez a gente não deu a atenção devida, que é ergonomia no trabalho. A gente começa falando dessa questão dos custos trabalhistas, dos processos trabalhistas, em coisas talvez um pouco mais óbvias, né? Essas indenizações, etc., lá do primeiro relatório, mas a gente gostaria de chamar a atenção de vocês para que essa questão ela não está tão isolada em determinadas áreas ou segmentos como a gente possa imaginar. Né? A questão do ar, climatização do ar, a questão da ergonomia, como esse caso que o Bruno trouxe, isso está muito mais próximo de nós do que a gente possa, talvez, imaginar. E aí, então, aqui a gente quer falar com vocês sobre uma questão de custo de oportunidade. Alguns dados, na verdade, um cenário que a gente quer trazer e convidar vocês para essa análise conosco. Bom, são dados hipotéticos, mas acredito que para vocês vai estar muito próximo da realidade, para alguns de vocês ainda mais. Né? Bom, pegamos aqui uma empresa fictícia, uma metalúrgica com grau de risco 4, um RAT base de 3%, uma FAP de 2%, um RAT ajustado de 6%. 6% é simplesmente a multiplicação do 3 pelo 2 aqui. Aqui embaixo vocês podem fazer a leitura sobre o que significa cada um. Não vou aqui me estender no significado, mas isso tem tudo a ver com o custo da sua operação. Dados ali do colaborador, um salário base de 3.500, um FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial em 12%, ou seja, é uma atividade que ele vai se aposentar com 15 anos de atividade especial, ele se aposenta. Por isso que o FAI é de 12%. Esse FAI, ele é diretamente relacionado ao salário base do colaborador. Ele recebe um adicional de insalubridade também de 40%, grau máximo de insalubridade. Esse grau de insalubridade, ele é calculado em cima do salário mínimo, tá? É importante lembrar. E, então, ele tem uma remuneração total, depois desses adicionais da aposentadoria ali, em torno de R$ 4.500. Já subimos R$ 1.000 do salário base dessa pessoa. E aí a gente sabe também, vocês como empresários sabem, que a gente tem outros encargos relacionados a isso. INSS patronal, 20%. Em cima do quê? Em cima da remuneração total desse colaborador, e não mais do salário base. O RAT ajustado, que eu comentei com vocês, de 6%, em cima do salário base. O FGTS de 8%, em cima do salário base. E o FIPAS, a gente pegou a média da tabela em 5,8%,
em cima também do salário base. Ou seja, o custo final desse trabalhador fictício para uma empresa chega na casa de R$ 6.200. E a gente fez uma projeção anual. Essa projeção anual nos mostra que esse colaborador, com adicional e com tempo especial, custa na casa de R$ 86.600. Se a gente tivesse trabalhado na antecipação e no controle dos riscos ambientais a que esse trabalhador está exposto, e não estivermos pagando nem o adicional e tampouco a aposentadoria especial, esse custo passaria a ser na casa de R$ 65 mil. Uma diferença de na casa de 21 mil reais para um colaborador. Faz isso vezes 10, faz isso vezes 15, 20, 50. E aqui a provocação vem muito assim, onde será que esse dinheiro poderia estar sendo investido dentro das nossas empresas, né? Nós poderíamos estar aumentando o treinamento, aumentando capacitação, aumentando o volume da nossa força produtiva. Então, existem muitas outras possibilidades que nós podemos vislumbrar quando a gente consegue entender todo esse arcabouço, né, financeiro, jurídico, legal, que está por trás dessas informações. O empresário ele tem que entender aonde impacta, qual é o impacto para o caixa dele, para a empresa dele. É isso que a gente quis trazer. Então, esses impactos, né, da gestão de aparência, nós decidimos chamar gestão de aparência e vocês vão compreender o porquê que a gente nomeou assim. Mas então, os primeiros impactos que a gente pode imaginar são na reputação e nas oportunidades de negócio. Vamos pensar o seguinte, hoje a informação está disponível para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa com um aparelho celular na mão consegue ter acesso a todos os tipos de informação. Essas pessoas vão ter acesso às informações das empresas onde estão e das empresas para onde possivelmente podem almejar trabalhar. Isso quando a gente fala de trabalhador no geral, mas também do empresariado no geral. Dani, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Quem lembra o nome da vinícola lá no sul que sofreu um processo por trabalho análogo à escravidão? Alguém lembra? Levanta a mão para mim quem lembra o nome da vinícola. Foi recente, foi esse ano. Quem lembra o nome da terceira que tinha contratado essas pessoas para trabalhar na vinícola? Levanta a mão. É isso que a gente quer dizer aqui. O nome que fica, a reputação que fica, é da tua empresa. Foi um terceiro, foi um contrato terceiro. E não era. E em qualquer notícia que você leia, essa informação vai estar ou no segundo ou no terceiro parágrafo. Nunca na matéria, na manchete. Então aqui a gente precisa lembrar dessa questão de que, bom, não importa se é comigo ou com quem eu contratei, o nome primário que vai ser lembrado é o nome da minha empresa. Então, a primeira questão é a perda de contratos por degradação de imagem, o que talvez seja o que a gente pode ter de mais impactante quando a gente está falando de novos negócios. Outro ponto, claro, que vocês viram conosco no primeiro slide da provocação foi as multas e sanções administrativas. Autuações, interdições e paralisações. Já fez a conta de quanto custa a sua operação parada por um dia? Por uma semana? Isso custa, e custa caro. Os aumentos de custos operacionais, né? Então essa elevação dessa razão que o Bruno trouxe no primeiro slide, a questão dos prêmios de seguro, né, Bruno, sobre esse custo operacional. Lembrar, o Bruno tem uma frase bem célebre em relação à Previdência, que é a questão de que ela é uma... A Previdência é uma seguradora. Ela vai cobrar você e o trabalhador para financiar a aposentadoria das gerações que estão saindo do mercado de trabalho. Bom, perda de produtividade e eficiência, acho que é uma ligação super óbvia que a gente pode fazer. Então, a questão dos afastamentos, os erros operacionais. E quando a gente fala de erro operacional, nós precisamos fazer um link de conexão um pouco diferente. Eu tenho afastamento, eu contrato mão de obra nova ou eu faço uma capacitação de mão de obra temporária e aí vem a minha grande chance dos erros operacionais, a questão dos acidentes. Então, são coisas que nós também temos que levar em consideração.
o aumento dos passivos trabalhistas e previdenciários. Você não precisaria, mas você precisa contar com isso no teu caixa. Será que você tendo uma operação que não faz uma gestão ou faz uma gestão de aparência, você vai colocar isso como provisionado no teu caixa para você pagar quando vier? Porque, como eu disse, se você não sofreu um processo trabalhista ainda, você vai sofrer. Fato. Desgaste do clima organizacional e aumento do turnover. Então, quando a gente fala de turnover, a gente está falando dessa alta rotatividade. Também é outro impacto assim, que não tem como nós não elencarmos. Você tem insatisfação, você tem colaboradores que estão ali por pura pressão, não existe nenhum vínculo com a sua empresa. Então, essa é uma outra questão que nós precisamos atentar e conseguir vincular todos esses pontos, de fato, diretamente nessa gestão de aparência. E aí, eu gostaria de fazer um lembrete aqui, para quem já esteve aqui nas palestras anteriores, o Glauco, na palestra dele, trouxe para a gente esse slide, e ele tem tudo a ver com o que nós aqui, como empresários, né, como líderes de equipes, etc., nós precisamos nos lembrar. A responsabilidade, ela não tem que ser terceirizada, ela é nossa. Então, independente se nós estamos contratando terceiros para as nossas empresas, independente se somos terceiros em outras empresas, a responsabilidade é nossa. A gente sempre tem uma preocupação, né, muito grande em relação a observar alguns andamentos dentro das nossas empresas. Então, a questão de fluxo de caixa, acompanhar a questão também de como está o andamento do meu serviço contábil, etc. Fazemos nossas reuniões com RH. E todos esses outros aspectos que a gente está trazendo aqui, será que a gente está olhando para todos esses outros pilares, né? Bom, aí a gente começa a entrar numa outra parte dessa fala, porque está meio depressivo, né? O que vocês vieram aqui? Deixar a gente triste? E não é essa a ideia, tá? A ideia é mostrar que existe um caminho e é esse caminho que a gente gostaria de auxiliá-los nesse novo desbravamento. Por algumas vezes, a gente tem oportunidades que o próprio governo, através dos seus órgãos, nos dão, como essa. Falou-se, a mídia colocou isso muito para nós, o que é isso, psicossocial, que risco, o que eu faço, como gerir, será que eu preciso, será que eu não preciso? Está aí o Ministério do Trabalho e Emprego preparando um manual para orientar nós como empresários e empresas a como lidar com isso, né? O que é importante a gente saber aqui é que a partir do momento que você deixa de fazer a gestão de aparência e passa a fazer a gestão de eficiência com ética, pautada na ética, você começa a virar o jogo. Uma ação trabalhista que um empregado moveu, ele foi obrigado a pagar, ele foi condenado a pagar para a empresa reverteu o resultado. Por quê? Porque ela conseguiu comprovar eficácia e eficiência na sua gestão de risco ocupacional. Essa matéria ela é um pouco triste, mas também, para o lado da empresa, ela é um alívio. O trabalhador morreu operando uma motosserra. A família poderia contar com o seguro, com a indenização. A família não recebeu a indenização. Por quê? Mais uma vez, uma empresa bem preparada conseguiu comprovar que ela forneceu tudo que era necessário para o colaborador fazer a atividade dele e uma tomada de decisão pessoal, ele tomou um caminho errado e acabou com a fatalidade no trabalho. Bom, temos outras notícias a respeito. Então, o tribunal julgando improcedente reclamação trabalhista por acúmulo de função. E a gente pode seguir por muitas outras. Exposição eventual ao frio, Bruno. Qual é a grande sacada dessa notícia? Mais uma vez, a empresa conseguiu comprovar, através de seus controles, através da sua gestão eficiente, que não existia a exposição de forma habitual. É a habitualidade que traz o ensejo, a insalubridade para o trabalhador. E aqui ela conseguiu provocar que não era habitual, era eventual, não há pagamento de adicional.
Aqui um entendimento mudado pelo Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal do Trabalho sobre a questão de uso de protetor auricular. Importante dizer, por que há uma mudança aqui? Porque ele fala de mudança. Quando a gente olha, o STF, ele tem uma decisão em que ele diz assim, para aposentadoria especial, não importa se você colocar lá no PPP do funcionário que o EPI é eficaz. O EPI não resolve tudo e você vai pagar a aposentadoria especial dele. Já para o Ministério do Trabalho, ele entendeu diferente. Ele falou, não, peraí, se a empresa me comprova que ela faz controle, que ela entrega, que ela tem todo um exercício de eficácia, a insalubridade não é devida. Basta a gente fazer o que tem que ser feito. Bom, e aí, olha só essa notícia. Os executivos apontam a gestão de risco de terceiros como prioridade estratégica para as empresas. Então, é uma pesquisa da KPMG, com lideranças em 6 setores diferentes, onde as companhias estão descobrindo que as falhas de terceiro podem manchar rapidamente as reputações e ter implicações financeiras significativas. Então, de novo, a gente traz aqui a questão da responsabilidade. Então, não é mais somente com aquilo que está diretamente vinculado a mim, mas é muito além disso, né? Então, eu hoje me preocupo com quem está entrando na minha empresa para prestar um serviço para mim. Essa é uma responsabilidade nossa, a gente não pode fechar os olhos para isso. Não tem como a gente escapar para falar de legislação, né, Bruno? É rápido, a gente promete, mas é uma passada bem interessante para que a gente possa entender alguns aspectos. Acho que a gente tem que pelo menos saber essa diferença como empresário e pedir ajuda para especialistas que vão navegar muito mais fácil na matéria. É o seguinte, pessoal, basicamente nós temos uma divisão para gestão de saúde ocupacional, segurança ocupacional, que é entre Ministério do Trabalho e Previdência Social. A base legal aqui para trabalhista, CLT, lá você tem uma lei e um decreto. O órgão fiscalizador, a gente já sabe, o foco principal na trabalhista vai ser garantir condições saudáveis, quanto na previdenciária, benefícios e compensação. Por isso que eu brinquei, o INSS ele é uma seguradora. Instrumentos e programas, aqui a gente vai falar das tais NRs, dos PPPPP, um monte de coisa aí que vocês devem ouvir de vez em quando, né? Já lá na previdenciária a gente fala de fatores e de um documento que se chama LTCAT, que é um Laudo Técnico de Condição Ambiental do Trabalho. Qual a consequência? Aqui a gente vai ter multa, indenizações, como a gente viu lá na gestão inadequada, e para a Previdência, reparatório e compensatório. Você vai se aposentar antes porque você está sendo exposto a um agente nocivo, vai te matar. Então é melhor você parar de trabalhar para você curtir o resto da sua vida. É isso. Só para fechar também, a gente precisa observar alguns fatores que têm uma diferença absurda na legislação trabalhista e previdenciária. Quando eu falo de limite para exposição a ruído, a minha legislação trabalhista ela trabalha com um limite só, de 85 decibéis para 8 horas, tá? Que é o padrão, a gente trabalha 8 horas. A previdenciária ela tem 3, dependendo do tempo que você ficou exposto. Calor, exposição a calor. A trabalhista ela fala de fonte natural e artificial. O que é artificial? É fonte de calor artificial, é um forno, é algum processo produtivo que me gera calor. Já na previdenciária eu vou trabalhar só com a fonte artificial. Radiação ionizante, pode passar o próximo, Dani. Frio, umidade. Os 3 são previstos na legislação trabalhista e não são nem citados na previdenciária. Acho que aqui, Bruno, vale um adendo ali para calor, né, em relação a essa fonte natural. Às vezes a nossa preocupação fica muito assim, mas eu estou expondo, eu estou criando esse risco. Às vezes a gente não está criando, mas ele é natural, ele é inerente do ambiente onde o trabalhador está. Perfeito, certo? Nós somos uma região conhecida como Cinturão Verde do estado de São Paulo. Você tem trabalhadores expostos a uma fonte natural de calor, que é o sol. Muito bem, e aí a gente vai então adentrar a questão da blindagem estratégica em si. Então, uma outra notícia, então essa convergência entre compliance e NR1 sinalizando o declínio da segurança meramente formal, né? Então, para entrar em um modelo que seja pautado na ética, na eficácia e na responsabilidade empresarial. Aqui a questão é nós percebermos que a nossa responsabilidade
ela vai muito além simplesmente da reunião ou da juntada de documentos, né? Nós precisamos estar um passo além disso, entender, informação é poder, né? Então, às vezes a gente pode dizer assim, poxa, mas não é a minha área de conhecimento. Ninguém está pedindo para que nós sejamos todos experts em todos esses assuntos. Mas quando a gente tem informação, nós podemos buscar pessoas e empresas que nos auxiliem nessa identificação correta para que a gente não esteja aí à mercê desses riscos e dessas autuações. E por que a gente acredita que então é o fim da segurança do trabalho de aparência? A gente tem uma legislação atualizada. Demorou para atualizar, demorou, gente. A legislação trabalhista, para vocês terem ideia, ela remetia a uma legislação americana de 1976, até 4 anos atrás. Agora ela foi atualizada. Nós temos uma fiscalização mais ágil, então, há tempos atrás, nós tínhamos a expectativa de que nós fôssemos visitados por auditores, por fiscais, e que fizessem a verificação nas nossas empresas, e que daí viriam as multas. Hoje não mais. Essa fiscalização ela é ágil, assim como Receita Federal para os nossos impostos de renda. Então, essas informações estão todas subidas lá. Certamente vocês sabem bem o que vocês estão subindo para o e-social das suas empresas, né? Então, isso está tudo cruzado. O fiscal hoje está atrás de um computador e essas notificações, essas autuações são enviadas dali. Ele não precisa mais estar presente em lugar nenhum. E isso vai piorar, por um lado. A gente tem inteligência artificial chegando, já ativa, atuando. Então, essa fiscalização vai estar cada vez mais rápida, né? A gente tem também um mercado mais exigente. Quem aqui já não ouviu falar do tal ESG, da tal sustentabilidade? O que é isso? Para que serve isso? Se eu quero prestar um serviço, se eu quero fornecer um produto para alguma empresa que tem uma elevada exigência, eu vou ter que atender isso. E aí, e o tamanho do trabalho para atender isso? Aqui a gente fala de novo da reputação em jogo e de novo lembrar dessa questão. Eu não estou falando da reputação somente externa, mas também dessa que eu tenho para dentro das portas da minha empresa. Então, como que a gente começa essa blindagem estratégica, né? Como a gente pensou aqui que ficasse para todos vocês de forma aplicável, né? A gente vai começar por um diagnóstico. O seu enquadramento, ou seja, o seu CNPJ vai me dar uma informação importantíssima, que é o seu CNAE. E eu vou retirar dele uma outra informação extremamente importante, o seu grau de risco. O grau de risco da sua operação, ele pode ser 1, 2, 3 ou 4. Esse grau de risco vale dizer o seguinte, a legislação está bem clara lá, fala assim, olha, MEI não precisa de fazer programa de exposição nenhum. O governo, a Secretaria do Trabalho vai emitir manuais e orientações de como você fazer. Essa atualização da NR1 é de 2020. Pergunto, quem viu algum manual, alguma orientação para MEI sobre isso? Ainda não, né? Nem eu, não vi não. Dali você vai descobrir, você vai analisar o seu processo produtivo, seus fatores de risco ocupacionais. Estou no escritório? Não tenho produção nenhuma, é trabalho de digitação, é trabalho intelectual, você tem fator de risco ergonômico e fator de risco de ambiente saudável. A gente viu lá a matéria sobre qualidade do ar, é fator de risco, apesar de você ser grau de risco 1 ou 2. E aí você vai ter que entender, e aí por isso que a gente trouxe a questão da tabela da legislação, por quê? Eu vou, a partir desse diagnóstico inicial, entender o que eu vou atender. O que eu preciso atender. Ah, Bruno, mas se eu atender o Ministério do Trabalho, eu estou isento de atender a Previdência Social? Não. E o inverso também é verdade. São legislações diferentes e que você precisa tomar cuidado e com certeza você, como empresário, a sua empresa, de novo, vou reforçar, independente de grau de risco, esquece esse negócio de grau de risco 1 e 2, eu sou MEI, eu não preciso. Você vai atender alguma coisa. Bem, e aí nós partimos então para vamos seguindo aqui para a finalização da nossa apresentação e nós gostaríamos de trazer para vocês alguns grupos
estratégicos que a gente pensa que são os pilares para que essa blindagem possa ser construída. O primeiro ponto seria a cultura organizacional. E aí a gente vai falar, mas o que eu tenho a ver com cultura organizacional e como que isso vai me blindar? Bom, perguntas básicas. Como os nossos colaboradores se sentem dentro das nossas empresas? Eles se sentem seguros para falar, para emitir suas opiniões, para trazer ideias? O Google tem uma pesquisa muito interessante de alguns anos atrás, feita dentro deles, que eles trouxeram a questão do conceito da segurança emocional. Então, quão seguro é o nosso ambiente de trabalho do ponto de vista emocional para que os nossos colaboradores se sintam inseridos, ouvidos e participativos? Dani, cultura organizacional. Sua empresa deixa claro que não tolera assédio moral, assédio sexual, pressão? Deixa claro? Isso é cultura organizacional. É transparência, é comunicação. Conformidade legal, pessoal. Não tem como fugir disso. A gente tem que estar com conformidade legal em dia, independente de ser na esfera trabalhista ou na esfera previdenciária. Precisamos ter garantia de que nós estamos conforme para as duas esferas. Ergonomia e saúde. Então, toda essa questão de postos de trabalho, os colaboradores estão confortáveis nos locais onde eles estão trabalhando, como que está a questão da climatização do ar. Nós temos um amigo que compartilhou conosco uma experiência que ele passou, e ele falou, de certa forma eu me senti constrangido. Eu estava um final de semana com a minha equipe na área produtiva, fazendo horas extras, e um colaborador falou assim para mim, vem aqui comigo, vamos lá no banheiro que eu uso? Ele falou, eu entrei, e daí o meu colaborador perguntou, você usaria esse banheiro todo dia? Você se sente confortável em usar esse banheiro todo dia? Ele falou, eu fiquei mal. Eu fiquei mal porque a resposta era não. Eu não usaria aquele banheiro. Então, por que nós temos a expectativa de que os nossos colaboradores usem um banheiro, por exemplo, que nós não usaríamos? Isso tem a ver com ergonomia, isso tem a ver com saúde. Então, como é que nós estamos promovendo saúde dentro dos nossos ambientes de trabalho? Dos ambientes de trabalho dos quais nós somos líderes. Tive vários mestres durante a carreira, acabei de sair do congresso da BHO e o que a gente ouve há 20 anos é a mesma coisa. Atue prioritariamente com ergonomia e um ambiente de trabalho adequado, iluminação, temperatura, clima. Se você atacar prioritariamente isso, por isso que a gente disse, aqui serve para todos vocês. Não importa se você é uma gráfica, não importa se você é uma contabilidade. Começa por aqui. Capacitação. Aqui a gente está falando de capacitação teórico-técnica mesmo. Então, como é que a gente trabalha isso dentro das nossas empresas? Então, nós estamos escutando quais são as demandas dos nossos colaboradores. O que será que está faltando para eles? Nós não somos, talvez, as melhores pessoas para fazermos esse julgamento, mas nós estamos escutando o que eles estão nos trazendo, nós estamos preocupados com o desenvolvimento deles, o quão realmente focados nós estamos na capacitação no sentido de ajudar esse colaborador na progressão de carreira dele. Essa responsabilidade é nossa, né? Também é dele, mas também tem muito da nossa escuta ativa nesse sentido. Dani, todo mundo nasce líder? Boa. O que vocês acham? Todo mundo nasce líder? Ou liderança é uma capacidade treinável? Quem aqui se acha líder, se considera líder? Eu sou líder. Vamos, galera. Certamente todos nós somos líderes. Né? Porque se não fôssemos, não estaríamos aqui, porque a liderança começa pela nossa autoliderança. Então a gente também precisa focar nisso. Certo? O líder precisa ter inteligência emocional, o líder precisa ter controle, o líder precisa ter empatia, o líder precisa conhecer cada um dos seus perfis liderados. Gestão da exposição, Bruno. A gestão da exposição é exatamente o que a gente comentou, controle sobre aquilo que você é indissociável do seu processo produtivo. Bruno, Dani, vou usar de novo o exemplo. Tem uma gráfica, minha máquina gera ruído, não tem como eu fazer. Se eu não tiver uma máquina que gera ruído, eu não tenho produção. Ok, faça a gestão da sua exposição, dos seus colaboradores. O que eu posso fazer? Melhores tecnologias?
recursos mais avançados, treinamentos, melhores equipamentos. É isso que a gente está falando sobre gestão de exposição. Será que quem está lá colhendo hortaliça está tendo uma gestão de exposição adequada? Será que a gente está olhando para isso? Será que ele está sendo hidratado da forma correta? Ele está direto no sol o dia inteiro, né? Será que uma pessoa da construção civil subindo um prédio para fazer uma lavagem de fachada ou uma construção, ele está confortável? É aquilo que é adequado ou minimamente aceitável para a condição dele? É isso que é gestão de exposição. E quando a gente fala de registro e controle, é no sentido de que não adianta nada a gente fazer tudo isso se a gente não registrar e não controlar. Então eu preciso ter lá os meus logs, as minhas confirmações de treinamento, as minhas confirmações de capacitação, e eu também preciso ter uma gestão em cima dessa documentação. Não adianta ter isso sem saber o que tem, como tem e por que tem, né, Bruno? Com certeza. Isso a gente acredita que cria um processo, um organismo vivo, essas 6 áreas se comunicando, a gente entendendo que elas são prioritárias. Eu vou insistir, para 100% de vocês que estão aqui, não importa o ramo de atividade de vocês, priorizei essas 6 áreas, eu tenho certeza que a blindagem estratégica, ela está desenhada. Bom, e aí vocês falaram da blindagem, etc. Quais são, então, finalmente, as vantagens competitivas de tudo isso que a gente está propondo? Reputação. Ter a sua empresa valorizada e reconhecida. Lembra, o primeiro olhar não é para fora, é para dentro. Quem está aqui dentro está feliz? Se essa pessoa que está aqui dentro estiver feliz, consequentemente, as chances de eu ter uma reputação externa positiva é enorme. Então, o primeiro olhar sempre é o interno, para o nosso umbigo diretamente. Inovação e sustentabilidade. Isso garante longevidade do teu negócio. Por quê? Porque você está menos vulnerável a crises e a penalidades. A pandemia foi uma grande crise. Empresas tendo que reduzir sua força de trabalho, reduzir o seu ganho, consequentemente desligando pessoas, e as pessoas tendo que se virar, olhando para ela. O que eu faço agora? Provavelmente, o aumento de ações trabalhistas nesse período foi enorme. Por quê? As pessoas também buscaram algum direito. Será que elas tinham? Não sei. Depende de nós, da gestão adequada. Aumento de produtividade, então não é novidade para ninguém, colaborador mais motivado dentro de um ambiente saudável, isso reduz absenteísmo. Então a pessoa que falta, a ausência dos colaboradores dentro da empresa, mas isso também reduz o presenteísmo. E eu não sei se esse termo é de conhecimento de todos, para mim foi uma grande novidade começar a lidar com esse termo, mas só há uma matéria presente, há um corpo presente, mas não há um raciocínio estratégico, não há uma colaboração com ideias, ou seja, você tem uma matéria ocupando um espaço e nada mais. Essa é a questão do presenteísmo, e isso é tão grave quanto e preocupante quanto o absenteísmo. E não é novidade para ninguém que a indústria do atestado médico é tranquila, né? Vocês sabem, né? Vai lá na 25 de março, tem gente vendendo atestado na rua, igual vende bolinha de sabão. Redução de custos e passivos, a gente acabou de mostrar, a gestão inadequada vai te ajudar a reduzir. Primeiro, acidente, cuidado do teu colaborador. Acidente não é legal para nenhuma empresa. Afastamentos e ações trabalhistas, o afastamento reduzido, você tem pessoas melhores qualificadas, melhores capacitadas trabalhando e te ajudando num processo sucessório do seu processo produtivo. Acesso a novos mercados e clientes. Então, nós temos que nos atentar para esse fato também. As multinacionais e os grandes grupos exigem cada vez mais. Então, não adianta nós pensarmos que aquilo que nós fizemos nos últimos anos vai continuar dando resultado nos próximos anos. Então, nós precisamos estar atento ao mercado em que nós estamos e o que esse mercado quer, né? Aqui também a gente quer falar sobre essa questão das novas gerações. Essas novas gerações, elas têm um apelo muito maior por produtos e serviços sustentáveis. E daí a gente pode pensar assim, não, mas eu não atendo às gerações mais novas.
Não? Mas será que a gente não vai ter que aprender a lidar com eles? Porque a nossa força de trabalho, a nossa equipe, a nossa liderança, será que não vai chegar para ser essa geração? Então, estarmos de olho nisso é importante. Bom, essa frase do Henry Ford, ela é bem icônica, certeza que todos vocês conhecem. Ele diz: se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda. E aí, por que o cara disse isso há tantos anos atrás e por que isso continua sendo tão real até hoje? A Gen Z, que a gente vê aí, muita brincadeira, né? A Gen Z já está liderando empresa, já está liderando equipe. A Gen Z já está com mais de 25 anos. A Gen Z não é mais uma geração que está ingressando no mercado de trabalho. E ela está puxando essa pesquisa que a Ernst Young fez. A Gen Z, com 37%, respondendo essa pesquisa, diz que olha para produtos e serviços que têm responsabilidade com relação à sustentabilidade, seguidas pela geração Y e a geração X e os Baby Boomers, né? Essas gerações evitam comprar marcas que são nocivas ao meio ambiente e checam os índices de sustentabilidade quanto a isso. Então aqui a grande sacada é: o quanto será que nós estamos olhando para essa divulgação desses índices dentro das nossas empresas e corporações? Né? O último parágrafo aqui, o Bruno se sentiu assim, extremamente atacado por ele, que é essa questão de, olha a quantidade de CEOs que estão priorizando isso. É muito pouco. Então, se nós sairmos à frente, fizermos alguma coisa diferente, a nossa empresa, o nosso produto, o nosso serviço também vai ter um destaque diferente no mercado. A gente viu aumento de ação, aumento de desembolso. A gente viu que as gerações procuram. Por que a gente ainda não acredita que isso faz sentido, que isso precisa entrar como valor da minha empresa? Aqui a gente traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e aqui também é um momento de reflexão para nós, no sentido de o quanto nós, nos nossos negócios, já paramos para avaliar aonde que nós estamos nos conectando aqui. Né? Ah, mas isso é ONU. Isso é ONU, mas isso vai ditar o mercado no qual a gente trabalha. Isso vai ditar o que vai acontecer com a nossa empresa lá na frente. Quando o Bruno fala de sustentabilidade, a gente não está falando de meio ambiente. A gente está falando de uma série de outras coisas, certo, Bruno? Perfeito. Aqui a gente trouxe esse exemplo que, de novo, como é que eu uso isso como vantagem competitiva? É simples. Olha aqui, o objetivo 3, o ODS 3 da ONU, ele fala exatamente sobre prevenção e doenças de acidentes de trabalho. O objetivo 8, ele fala de condições seguras, direitos trabalhistas, igualdades e remuneração. O 16, fiscalização e cumprimento da legislação. O 5, a gente tem políticas sólidas para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das minorias. Quanto será que isso está se conectando às nossas atividades diariamente? Uso de energia renovável. A gente tem um exemplo grande, positivo aqui dentro também, colega nosso. Uma grande indústria da região investiu em energia renovável, virou notícia, e isso é uma notícia positiva, é um marketing positivo. Hoje ela supre a sua demanda de energia através de uma fonte renovável. E por que não todos nós aqui? Afinal de contas, o Mercado Livre está hoje para praticamente todas as empresas. Todo mundo aqui hoje não depende mais da conta da concessionária da sua região. Você pode entrar em contato com as geradoras e distribuidoras e fazer um contrato pelo Mercado Livre, ter energia renovável. Redução das desigualdades, então empoderar e promover a inclusão social, econômica, política de todos, independente de raça, etnia, etc. Então aqui o ponto mais provocativo da nossa apresentação é que vocês levem para casa essa pergunta: onde e como eu estou me conectando nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU?
Como que eu estou trazendo isso para o meu negócio? Ou como que eu estou usando, né, Bruno, os ODS para chamar atenção no mercado? Porque essa é a grande sacada. Eu posso não ter os pilares sólidos, finalizados e totalmente ativos em todos os objetivos da ONU, mas eu preciso estar atento e olhar para aqueles que minimamente eu consigo dizer, estou me preparando. Sabe uma coisa que eu achava incrível, pessoal, quando eu trabalhava em grandes empresas, quando eu sentava com o time de marketing e comunicação, eles falavam para mim, conta aí o que você faz. Aí eu falava, isso aqui, tal, legislação, tal. Aí eu tocava em algum assunto e eles, cara, isso é muito legal, essa historinha vai lá pro Instagram, vai... E isso gerava um engajamento enorme, a gente falava, nossa, a gente faz uns negócios tão assim, né, no automático, nem já. A provocação foi essa, a gente trouxe algo que é global e que você pode usar no seu Instagram, na sua página da internet, no seu LinkedIn, você pode dizer, eu cuido, desde que você faça a sua blindagem estratégica. E cuidado, galera do meio ambiente aí, alguns que Marília se formou comigo, né? Temos aí a galera da Gaia também, dá licença que eu vou usar esse termo aqui, esse jargão, para tudo que a gente está falando. Cuidado com o greenwashing. O que é isso? É fazer propaganda daquilo que você não faz, só para ganhar engajamento, só para ganhar seguidor, só para ganhar mais contrato. Cuidado, não faça aquilo que você não executa. Hoje em dia, o celular está na mão de todo mundo e é muito fácil a sua empresa ser desmentida na mídia. E a mídia adora isso também. Bom, o que a gente então entende que é essa grande base da sustentabilidade e o que seria essa blindagem competitiva para todos nós como empresários nesse contexto? Essa grande combinação desses 4 pilares, certo, Bruno? Perfeito. Equilíbrio, sustentabilidade econômica, saúde financeira. Sem saúde financeira, nenhuma empresa prospera. Sustentabilidade ambiental. Sua empresa gera algum impacto? Sua empresa olha para o ambiente em que ela está colocando seu trabalhador? Sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ética. Compliance, políticas, clareza, transparência naquilo que não é permitido e inaceitável dentro da sua empresa. Estou falando aqui de assédio moral, assédio sexual, estou falando de propina, estou falando de várias questões que permeiam a ética empresarial. E, por fim, a sustentabilidade social. Afinal de contas, vocês têm que bater no peito e dizer, eu gero emprego, eu rodo a economia, eu gero uma vida saudável para os meus colaboradores, afinal de contas eles voltam para casa e eles colocam a comida na mesa da família. Socialmente falando, nós somos todos responsáveis. Bom, e aí a gente também quer trazer para vocês essa questão de nós estamos inseridos aqui nesse grupo tão diverso, tão poderoso. E para tudo isso que a gente trouxe, todas essas ideias, todos esses contextos, se nós olharmos aqui, a gente consegue encontrar a forma de entender essa realidade para a nossa empresa com os parceiros que aqui estão, né? Então nós temos aqui o pessoal da contabilidade, nós temos o pessoal aqui da engenharia ambiental, nós temos o pessoal aqui da medicina do trabalho. Então informação é poder e a partir do momento que eu conheço tudo isso, eu sei quem eu posso procurar para me ajudar. A gente não precisa ser mestre em tudo, mas nós precisamos dominar a informação e saber quem buscar. Isso aqui é o que o Daniel, o Frank falam todas as vezes que a gente se reúne aqui, que é a frase célebre do networking do bem. Então, o nosso último recado é esse, para que a gente possa se lembrar desse networking do bem e entender que aqui dentro nós temos as soluções que todos nós vamos conseguir usar e vamos com certeza precisar. Frases que a gente vai deixar para vocês, para terminar com a reflexão, que fazem muito sentido e estão conectadas ao tema. Blindagem estratégica, vantagens competitivas. Pensem nisso, pessoal. Obrigada e uma boa noite a todos. Olha só que maravilha! Bruno Siqueira, Daniele Siqueira.